aquí en el cual estamos compartiendo con ustedes las historias de los misioneros a los cuales estamos apoyando desde nuestra iglesia aquí en Misiones Oberá. Somos de la Iglesia Asamblea de Dios y este segmento se llama Misiones 2023. Y bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una persona que está trabajando en nuestro país, una persona que está haciendo misiones aquí en Argentina. Y aunque él no es argentino, vemos la pasión y el ímpetu con el cual él está trabajando en este lugar. Bueno, sin más preámbulo, le estoy presentando así aquí con ustedes a nuestro misionero y amigo Max. Bienvenido, Max, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien, Josué. Quero saludar a todos com a paz do Senhor. Agradecidos estamos ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui junto a você, a Eliseu que está aí por detrás. También. É um gosto estar com vocês e poder aí falar um pouco de nossas vidas, ¿no? De nossas vidas como misioneros aqui em Missões. Exactamente, para nosotros también es un gusto porque hemos contactado ya con varias personas que están trabajando en la obra misionera y bueno, tenemos esta oportunidad de hablar con usted sabiendo que es un privilegio para nosotros aquí que estamos en Misiones, en la provincia de Misiones, contar con su ayuda justamente aquí en Misiones, más exactamente en la ciudad de Posadas. Así que bueno, es un gusto recibirlos aquí. Y para ustedes que están viendo este video, vamos a estar hablando sobre la vida de los misioneros, sobre el trasfondo que hay detrás de estar siendo una persona predicando el evangelio, en este caso en otro país. Así que bueno, Max, como dijimos, bienvenido a este segmento Oberá, de la iglesia de Oberá, Misiones 2023. Así que para empezar a preguntar y a hablar con usted y para que la gente también conozca un poco más, queremos saber bien de dónde usted es, cuántos años tiene, que nos hable un poco de su familia, así que puede estar hablando con nosotros y para que la gente también esté conociendo un poco más. Sí, ok. Mi nombre es Max Wender, ¿sí? Soy de Selvíria, Mato Grosso do Sul, de Brasil, ¿no? Que se queda en Brasil. Y gracias a Dios el Señor nos dio la oportunidad de llamarnos al ministerio muy temprano, mientras estaba viviendo con mi abuelo ya desde chiquito. El Señor ya venía hablando a mi corazón, al corazón de mi familia sobre esta llamada de hacer misión. Y yo soy de cuna, para quien no sabe, tengo 28 años, soy joven todavía, estamos ahí. Y soy casado, mi esposa se llama Bruna, tengo una hija de 9 meses, María Elena, ¿sí? Llegó hace poco, nació aquí en Argentina, y es toda Argentina porque nació el día 25 de mayo, así que es argentina, no es, Bien patriota. no es brasileña, patriota, bastante patriota. Y yo crecí en una familia, mi mamá no era cristiana, mi abuelo sí, se converteu ao cristianismo mientras eu era chico. E depois de um tempo, começou a levar-me também com ele à igreja. Desde os 3 anos de idade, eu cantava na igreja, participava ativamente de los cultos que teníamos allá. E nestas participações, nestes cultos, o Senhor já falou muitas vezes comigo sobre esse tema de ir a ser missão. O Senhor falava muito forte a meu coração. Depois de um tempo, devido a algumas coisas que sucedeu, meu abuelo saiu da igreja, eu saí junto com ele, por ser niño, não? Então, não frequentava mais a igreja, mas meu coração sempre queimava quando passava delante de los templos e da igreja que participávamos allá. Depois de um tempo, com 12 anos, eu vuelvo à igreja solo, sem meu abuelo, sem minha abuela, vuelvo, empiezo a servir ao Senhor aí, e a los 14 anos, eu me bauticei. En este entonces, mi abuelo ya había vuelto a la iglesia y yo me bautizo y al mismo tiempo bauticé un día, en el otro día fui jugar fútbol, ¿sí? Fui tentar esta carrera y estaba yendo bien, pero en este proceso yo me aparté del Señor, ¿sí? Viví una vida bastante alejada de Dios, bastante promíscua, una vida bastante complicada y
depois de um certo tempo, a los 17 anos, o Senhor encerra esse sonho, me traz de volta a minha terra. Eu volvo desanimado, desamparado, triste, angustiado, com o início aí de uma depressão, bastante desanimado. E nestes dias cheguei em casa, minha mamãe estava enferma, tomava 28 pastilhas por dia, dava muitas crises e mais crises. E eu, ajudando a ela nesse processo, decidi volver à igreja, escutar a palavra de Deus. E neste dia que eu fui, Deus falou muito forte comigo, dizendo que tinha uma obra em minha vida e queria usar-me para predicar o evangelho e sua palavra. E aí, hacia adelante, eu comecei outra vez a frequentar a igreja, mas com muita dificuldade. E sei que, neste momento, o que vou falar, quizá vai servir para algum jovem também que está escutando-nos hoje aqui. Eu tive bastante dificuldade de volver à igreja devido a meus amigos. Tinha muitos amigos do mundo que me chamavam para ir às festas, ir a los boliches. Não sou lindo, pero havia também chicas que me proibiam de ir à igreja. Então, passei um processo bastante complicado nesse sentido para volver, pero o Senhor me encontrou e um dia me chamou de uma forma tão poderosa e forte que eu não olvido como foi isto o dia que eu fui e recebi oração. Enquanto fui volver a meu lugar, o pastor que estava agarrou meu braço e disse: Senhor, tem uma obra em tua vida, você chora para todos, pero é tempo de chorar para mim. Eu te vejo ministrando a alabança, eu te vejo ministrando para vidas e te vejo levantando paralíticos de sillas de ruedas. Foi a palavra que eu recebi naquele dia, sem entender nada. Volvi ao Senhor, pero aquela coisa, volvi ao mundo, volvi à igreja, volvi ao mundo, hasta que um dia, sentado em minha cama, no dia do meu cumpleaños, eu parei, reflexionei e disse: não há mais que fazer, eu tenho que volver a Cristo. Cristo me chamou. E allí eu sempre digo que foi minha conversão. Eu me converti sentado em minha cama, sim, falando com o Senhor no dia de meu cumpleaños. E com a idade de 19 anos, eu disse que não dava mais, e queria o Senhor. E vine com todo o meu coração, até que o Senhor nos pôs no ministério, começamos a predicar. De a pouco fui fazendo a obra do Senhor, até que surgiu a chamada para venir a esse país maravilhoso que é nossa querida Argentina. E acá estamos. Y así, va a cumplir 3 años. Qué importante y qué linda historia también. Yo me acuerdo que cuando lo conocí a usted, aunque nos habíamos visto en un acomodar, tuvimos más contacto más cercano cuando vinimos aquí a Posadas, que justo estábamos viniendo con Lucas a visitar Oberá y justo pasamos por Posadas. Y me acuerdo de conocer de usted y de ver que estaba haciendo la obra misionera, y también de que es una persona de que no tiene 40 años. Estamos acá cercanos. Tengo 24 años y pensaba qué bueno es poder ver gente a esta edad que está sirviendo a Dios y que lo hace con un corazón totalmente entregado, porque no podemos mentir que esto no es fácil. Porque dejar a nuestro país, en su caso, dejar su país, su familia, su entorno, para obedecer un llamado de Dios que dice: necesito que vengas a hacer una obra para mí, necesito que vengas a trabajar para mí. Y uno responder a ese llamado verdaderamente es de valiente. Yo creo que los misioneros son personas valientes, personas que toman los desafíos. Y conocerlo a usted, a su esposa, ver chicos jóvenes, ¿no? Pero herramientas poderosas en las manos de Dios. A mí me gustaría, si usted puede contar, porque esto sí, yo también me acuerdo, del momento que estaba, me parece, usted con su esposa en la iglesia y ustedes deciden ir a la hora misionera. No sé si usted puede contar esta parte de su testimonio para la gente que está escuchando y también pueda ser animada por esto. Amém, amém. Desde muito temprano em minha caminhada de fé, eu sabia que minha vida seria toda para o Senhor. Eu planifiquei muitas coisas, minha esposa também, pero
de alguna forma nosotros ya sabíamos que un día llegaría esta oportunidad de no solamente de ser misionero, pero servir al Señor como pastor de alguna obra. Porque eu entendo que minha chamada mesmo, obviamente, é ser missioneiro, pero ser pastor é minha função, e não ser pastor como título, pero ser pastor mesmo de ovelhas, de cuidar de gente, de preparar pessoas para o ministério. Sempre tive essa segurança em meu coração e sabia que isso um dia chegaria. E eu estava trabalhando secularmente e tive um dia que eu cheguei, me acordo da igreja, e fui ou seja, cheguei do serviço e fui à igreja esse dia ajudar a pastora já na construção que estavam tendo. E terminamos a construção essa, o pastor entrou dentro de sua casa, eu me quedei fora da igreja e quedei mirando a igreja, e nesse dia eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais esperar. Eu quero ir e quero viver completamente, totalmente, integralmente ao Senhor. Eu quero que o Senhor, de alguma forma, não sei como isso vai suceder, mas meu coração queima por estar e por querer fazer algo por sua obra e por as pessoas e cumprir o que o Senhor me ha chamado para cumprir. Eu fiz essa oração. Neste mesmo mês surgiu a oportunidade para ir à África ou Argentina. Minha secretaria estava orando bastante sobre essa questão. Estava um ano orando para o missioneiro, não estava encontrando. E eu me propus nesse dia, com todo meu coração, e depois desse dia o Senhor começou a falar comigo muito forte. Eu estava reunido com os homens, eu sentia o Espírito Santo falando em meu coração, mira, eu vou levar-te. Por aí uno pensa, vai levar-te para onde? Não? Será que vai levar-me para o céu? Que coisa é essa? Vou levar. Mas eu tinha a segurança que era para algum lugar, e eu comecei a madurar esta ideia com minha esposa. Comecei a dizer, bueno, o Senhor me disse que vamos. E foi por 3 vezes o Senhor falou comigo muito forte que nós íamos e que Ele iria levar-nos para algum lugar. Minha esposa estava recém terminando a faculdade de advocacia, acá em Brasil, e me acordo que em oração, Deus toca no coração de nosso pastor presidente, que não nos conhecia de vista, mirava, pero não tinha contato. Tocou no coração dele nosso pastor presidente, pastor Eduardo Lopes. Não sei se ele vai acompanhar esse vídeo. Se ele acompanha, mando um abraço a ele, a toda a sua família, a pastora Paola, seus filhos. E toda também a secretaria de missão, Elielma e todos os que trabalham com ela. Que Deus em Cristo les bendiga. E ele estava orando e o Senhor confirmou no coração de nosso pastor que nós éramos os indicados. E fizeram uma reunião, e nos chamaram este dia, e eu me acordo que eu entrei na sala essa, na oficina de nosso pastor, estava toda a diretiva da igreja sentada, e nós aí nos sentamos, com medo, porque nunca havíamos visto tanta gente importante nos mirando assim, e aí começaram as perguntas, não? Perguntar como era nosso desejo com relação à obra, como nós nos sentíamos de ser chamado por Deus e se queríamos mesmo. E eu me acordo que eu comecei falando que isto era uma obra que Deus havia prometido já há tempo. Falei, me desejo que estava em meu coração de fazer a obra, que estava disponível. E aí minha esposa também contou o desejo que tinha em seu coração. E aí o pastor perguntou a minha esposa, eu não me olvido disso, perguntou a minha esposa, hija, pero você está terminando a faculdade de advocacia, você vai deixar todo e ir? E ela disse, pastor, se você quer, eu cerro minha matrícula agora na faculdade e vamos ao campo missioneiro a ser missão. E nesse momento, quando ela disse e terminou de falar, todos da diretiva estavam chorando e o Espírito Santo tomou a oficina, todos choravam e o pastor disse, bueno, creio que Deus já confirmou que são eles que vão na Argentina. E nos pusimos de rodillas, eles começaram a orar, oraram por nós, nos bendijeron, e depois de alguns meses mais de preparação, o pastor deu tempo a minha esposa que termine a faculdade, ela já terminou a faculdade, fim de anos, 2019, fim de anos, fomos apresentados à igreja, e dia 13 de fevereiro, saímos de Brasil, rumbo à Argentina, com muitos medos, muitas dúvidas, muitos conflitos internos,
e pensando que será que realmente é Deus que está nisso, porque temos a segurança, mas quando chega o momento, parece que dá um medo, dá uma situação, ou seja, nos involucramos em uma situação tão difícil dentro de nós mesmos. E passou que nessa semana foi muito difícil também, porque minha suegra teve alguns problemas, minha esposa também, e muitas dúvidas, muitos problemas no coração, pero vinimos com medo, com dúvidas, e chegamos aqui dia 15 de fevereiro, me acordo, de 2020, e aí começamos a trabalhar com o pastor Gerson Tavares, pastor que estava cá, e trabalhamos aí com ele quase 3 anos, e foram 3 anos de muita luta. A adaptação não foi fácil. Extrañava nosso povo, extrañava nossa família, mas o Senhor nos deu vitória. E eu sempre digo, e isso também pode quedar gravado no coração de alguém que está pensando em fazer missão ou de não fazer missão. A vezes temos desejo, e é bueno ter desejo, pero mais de lo que ter desejo, devemos ter também convicção de nossa chamada. Por que digo? Porque a vezes quando estamos no campo missioneiro e falta recurso, falta ajuda, falta amigos, você se sente solo, o desejo se vai. A paixão parece que se vai, desaparece. E aí a única coisa que queda em seu coração é a convicção de que Deus nos chamou. E eu mirava minha esposa mirava a mim, e ela dizia, vamos a casa? Eu dizia, não, o Senhor nos chamou. E eu dizia a vezes, vamos a casa? E ela dizia, não, o Senhor nos chamou. Então, a convicção foi algo que nunca faltou em nossas vidas, porque se falta, nós só desistimos. Mas quando temos convicção de que foi o Senhor que nos chamou, vamos passar por qualquer tipo de situação, as coisas vão caminhar bem, o Senhor sempre vai prosperar e vai levantar seus filhos quando necessite. Wow, Max. Qué linda historia. La verdad que usted habló tantas cosas acá que uno queda pensando y por lo menos en mi caso me pasa lo siguiente. Cuando se habla acerca de hacer misiones, se habla acerca de trabajar para Dios, en mi caso a veces me pregunto, ¿será suficiente lo que estoy haciendo o Dios me está pidiendo dar algo más? Y qué bueno es ver personas como usted, como su familia, como su esposa, y aclarando para la gente aquí que no conoce a su esposa, también es joven. ¿Tiene cuánto su esposa, Max? 25 años. 25 años y están trabajando para Dios lejos de su país, lejos de sus amigos, lejos de su familia, hasta de la misma persona de la iglesia. Uno ya agarra amistades con la gente de su propia iglesia local y cuando llega a un lugar donde está totalmente todo nuevo, es como dijo usted ahí vemos que los que tienen una convicción de su llamado son los que persisten, porque si no, uno tiende a desanimarse. Pero qué bueno, Max, es poder conocer, y estoy seguro que hay gente del otro lado que tal vez no conoce su historia o tal vez no conoce esto, que seguramente su fe va a estar siendo animada a través de estos testimonios y de estas palabras. Amén. Ahora pregunto, Max, porque personas jóvenes no llegan a los 30 años. ¿Cuáles son los desafíos a los que usted y su esposa tuvieron que enfrentar como misioneros? Desafíos en todo sentido. Porque me imagino, exactamente, porque me imagino idioma nuevo, gente nueva, está bajo un pastor nuevo, la bandera es otra. Entonces, ¿cómo? Esos son los desafíos más superficiales, por así decirlo, ¿no? Pero ahora, hay muchos desafíos internos y usted hablaba sobre esto, sobre que uno, ok, vamos de misionero. Y en el camino la cantidad de cosas que tal vez se vinieron a su mente, de ¿será Dios que me dijo esto? ¿Estamos dando un paso certero? ¿Cuáles son los desafíos que usted tuvo que enfrentar? En realidad fueron muchos, pero voy a intentar numerar algunos acá. Primero fue la cuestión de la lengua, ¿sí? Del idioma. ¿Qué pasa? Nosotros no hicimos un curso, no
não nos preparamos nesse sentido para vir. Então, quando chegamos acá, a primeira coisa que observamos foi o choque cultural, não? Esse choque foi tremendo, ou seja, nós não entendíamos o que os argentinos falavam e tampouco eles nos entendiam. Claro. E aí era toda uma complicação. E eu pensava, bueno, eu tenho que cuidar de um anexo, e como eu vou comunicar se não sei falar? Então, Deus tratou bastante comigo nesta área. Tive ajuda também bastante do pastor Herso, que nesse tempo me aconselhou, me disse, bueno, escreva o que você vai predicar. Foi assim que eu aprendi, e eu entrei escrevendo. A princípio eu não queria, por quê? Porque eu sentia que estava como é que seria a palavra? Minha originalidade. Claro. Eu pensava assim, não, eu não serei original, eu vou quedar lendo e algo. E eu tive um problema com isso, muito sério, minha esposa também. Pero dia me acuerdo que estava banhando e eu falando com Deus sobre esse tema. Senhor, eu não posso escrever, quedar lendo, porque senão vai quitar minha forma de ser, não? Como pensamos assim. Claro. E o Senhor esse dia me deu uma pegada, como disse a Carla Argentina. O Senhor vino e me deu uma palavra no meu coração muito forte através do Espírito Santo e me disse, mi hijo descendió de los cielos, se hizo hombre, comunicou de forma sencilla para que a gente entenda, murió na cruz, ressuscitou e hoje está acá, pero passou por todo esto. Ou seja, ele descendeu de los cielos para comunicar a gente de forma sencilla. E você não pode escrever porque vai quitar sua forma original de ser. Que coisa é essa? Então foi o confronto que o Espírito Santo me deu e eu entendi que eu deveria entrar nesse caminho. E eu passei a escrever, graças a Deus hoje. Não hablo perfeitamente, mas entendo e hablo mais ou menos. Então foi algo que o Senhor tratou, que também foi muito complicado. Outra coisa que foi bastante complicada para nós foi a questão, chegamos acá e esse período de adaptação foi difícil, mas chegamos e chegou junto a pandemia. Então foi um processo bastante difícil, porque o missionário é enviado para trabalhar e estávamos como que não estávamos produzindo, ou seja, estávamos com os trabalhos da igreja, o pastor movimentava de forma online, em vivo, estávamos sempre aí fazendo algo, pero o contato com a gente não estava tendo, e isso nos preocupava, nos inquietava e tocava nosso coração, e eu pensava assim, bueno, a gente já em Brasil está ofrendando para a minha vida, eu estou acaparado. Obviamente que é um fator extraordinário que passou, não estávamos esperando, pero isso me preocupava muito, a ponto de minha esposa muitos dias dar crises de ansiedade, acá onde estávamos vivendo, crises e mais crises de ansiedade, e eu, para quem disse que crente não passa por isso, crente passa por isso, meu amigo. E foi crise de ansiedade, e nós começamos a orar, a poner nossa confiança no Senhor nesse período também, porque e aqui já queda outro conselho para muita gente, não? Nós nos definimos por lo que produzimos, sim? Muita gente pensa, eu sou missionário, eu tenho que produzir. E então, se eu deixo de produzir em alguma área, isso toca em minha identidade, toca em quem sou. E eu me entristeço, barro a cabeça, não quero seguir, porque somos o que produzimos. Isso é o que a gente pensa. Pero aí está algo mal. Não podemos pensar assim. Não somos o que produzimos. Não somos o que produzimos. Antes de tudo, somos filhos de Deus. Somos chamados por Deus para estar em tu presença, e Cristo morreu por nós outros. Então, isso nos dá o senso de saber de que Cristo nos chamou já sabendo nossos defeitos, nossas falhas, nossas limitações. Então, eu não sou o que produzo. Minha identidade tem que estar em Cristo. E a partir do momento que eu coloco minha identidade em Cristo, eu não sofro mais destas crises. Foi o processo que o Senhor nos submeteu para que podamos naquele momento ter uma confiança no Senhor e saber que nós somos o que produzimos. Deus, no mesmo momento que Deus estava permitindo a pandemia, Deus também estava tratando com nós outros coisas muito particulares dentro de nosso próprio coração.
Então, muita gente pensa, foi para ser missioneiro, já está preparado. E nós chegamos acá e entendemos que não estávamos totalmente preparados e que necessitávamos também ser processados por el Senhor para ter mais madurez espiritual e lidiar com alguns problemas que hoje nós lidiamos. Foram estes problemas, a parte missioneiro, creio que se você habla com todos os missioneiros, todos eles sentem isto. Pode estar lleno de gente alrededor, pero a vezes se sente solo, a vezes se sente desamparado, a vezes se sente injustiçado. O missioneiro tem muito isto no coração, a vezes se sente solo e esse sentimento vai tomando conta do coração. Tive bastante crises de identidade nesse processo também de passar por isso, não? De mirar a meu entorno e sentir essas coisas em meu coração. Então, passei por esse momento também bastante complicado e por vários outros momentos que, se eu vou falar, vamos demorar anos aqui falando. Pero foram processos que entendemos que o Senhor nos permitiu passar para que podamos crescer. Hoje somos mais fortes por esses processos. E o Senhor toda vez que o Senhor permite algumas situações em nossas vidas para obrar dentro de nós e preparar nosso coração para algo melhor. Foi o que passou. Vivimos muitos conflitos internos. Houve momentos de pensar em desistir. Seguramente, todos já passamos por isto. Pero entendemos que não valia a pena desistir por qualquer coisa ou porque estava mal. Ponendo essa confiança no Senhor foi o que nos ajudou a permanecermos de pé e estar aqui hasta hoje. Já cumpriu 3 anos agora em fevereiro que estamos aqui em Argentina. E isso foi o que vivimos um pouquinho acá. E a parte disso também foi a questão de ser jovem, não? Depois que assumimos o anexo, a gente nos mirava e dizia, bueno, vocês são muito jovens, como vai ensinar nós outros? Então, se tinha esta crítica, e já digo também para quem é jovem, que esta crítica sempre vai ter. Quem é jovem e é líder, é pastor, é missioneiro, sempre será mirado com desconfiança, porque a gente pensa que para ser maduro tem que ser viejito, ou tem que ter 50 anos, ou 40, ou mais, de aí para isso. E não é sempre assim. Não somos as pessoas mais maduras do mundo, estamos aprendendo também, pero quando sabemos que o Senhor tem uma obra em nossas vidas, não devemos menospreciar as pessoas por sua idade. E aprendemos também que o Senhor é quem forma, o Senhor é quem nos dá a capacidade. Então, pastoreamos através da palavra de Deus, não por nossa cabeça, por a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o que mantém a igreja andando. Então, esse tipo de crítica já escutei muito, hasta hoje escuto quando a gente me mira, bueno, sou pastor, mas sou jovem, eu sim, sou jovem, pero o Senhor me ha dado essa função e é um privilégio estar aqui, por mais situações que passamos, acá estamos. Amén. Y lo bueno, me gusta lo último que usted resaltó de todo esto, es que Dios nos va preparando, ¿no? Porque cada situación que uno va viviendo, aunque puede ser difícil, Dios la usa para tratar algo especial en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que es como que Él va puliendo lo que somos, Él va puliendo nuestro carácter, Él pule otra área de nuestra vida. Y lo bueno es que es por nuestro propio bien y para que nosotros desarrollemos mejor el propósito por el cual fuimos llamados, ¿no? Me gusta mucho, Max, su testimonio, como vuelvo a repetir, cuando lo pudimos hablar un poquito más allí en Posadas, pude conocer un poquito más y me sorprendió de verdad que eran demasiado jóvenes, porque había visto yo misioneros, pero ya estaban en los 30, por ahí. Pero dije, cuando me enteré que su esposa tenía 25, dije, qué jóvenes, ¿no? Pero, claro, pero qué bueno que están
haciendo esta obra, cumpliendo el llamado de Dios en su vida. Yo creo habíamos hablado con usted una vez y decíamos que uno tiene que cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a la tierra, ¿no? Y es muy importante cumplir por el cual estamos aquí, por cumplir y ser una herramienta en las manos de Dios. Así que, Max, espero que estas palabras puedan llegar a las personas que nos están escuchando, a la gente que siente en su corazón ese fuego, esas ganas de trabajar para Dios. Los invitamos a que puedan orar y puedan decir: Señor Jesús, úsame, estoy aquí en tus manos para que tú hagas de mí un vaso, para que tú trabajes a través de mí y obres en muchas personas. Y recordando para todos ustedes que están viendo este video, Max es uno de nuestros misioneros aquí en la ciudad, en la provincia de Misiones, y él está exactamente en Posadas. Nuestra central está aquí en Oberá, pero él está en Posadas. Y Max, veo que ese desafío también de la edad choca bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo esto que aprendí de mi papá, que escuché, perdón, de mi papá, que él también tenía 23 años y estaba dirigiendo la iglesia y era como que, ¿cómo 23 años? Muy jovencito. ¿Qué me puede enseñar esta persona que recién está empezando la vida? Pero es un desafío, ¿no? Es un desafío, uno tiene que estar firme en que Dios nos llamó. Max, ya concluyendo esta charla y esta entrevista, me gustaría que pueda dar una palabra a los hermanos que están escuchando este video, a las personas que están también aportando a la obra misionera, a las personas que están dando de su ofrenda para que este trabajo se pueda hacer mejor y en muchos más lugares. Una palabra que usted pueda darle para ellos y también para animar a aquellos jóvenes que quieren trabajar para Dios. Amém. Amém. Eu queria empezar lendo um versículo que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vano, Pablo dice acá. Vivimos um tempo bastante complicado, Josué, em todos os aspectos. Quando miramos a la vida espiritual de la gente, vemos uma certa falta de compromisso, até mesmo de los próprios cristianos dentro de nossas igrejas. Quando miramos a la parte social, vemos que a cada dia as coisas quedam pior. Se miramos a la parte econômica de nosso país, vemos também a coisa bastante complicada. Então, todo esto é fruto, entendemos, de uma sociedade caída. E que o mundo seduce hasta mesmo os cristianos. E por ter muitas necessidades, a gente a vezes mira a Jesus como um realizador de sonhos, um ser que te pode dar todo, e aí entra a teologia do coaching, a teologia da prosperidade, a gente juega com Deus, e vemos que essas coisas estão manchado a imagem da igreja em alguns sentidos para algumas pessoas. E este é um problema muito sério. E em todo esse contexto, e aqui em Posadas nós vivimos isso bastante, eu vejo que a igreja e os irmãos estão cada dia mais alejados do Senhor, ¿sí? Porque por uma mala compreensão de lo que é o evangelho, de lo que é a obra do Senhor. O Senhor Jesus nunca nos chamou para dar casa nova. O Senhor Jesus nunca nos chamou para que nós vivamos uma boa vida sem problemas. O Senhor Jesus nunca nos chamou para dar riquezas a nós. Obviamente que essas coisas são consequências da salvação. Quando somos salvos, recebemos bendições do Senhor.
Mas eu vejo uma igreja bastante interessada em enriquecer-se, em prosperar e pouco preocupada com a obra do Senhor. E aí, o que nós hacemos? Nós hacemos um culto de missão, recaudamos plata para enviar aos missionários, e isso está re bien a ser, temos que fazer como igreja, manter os missionários. Pero por a gente estar neste pensamento e vivendo essas coisas, a gente apenas ofrenda. E o acto de ofrendar é muito bueno. Pero al ofrendar, decimos assim, eu estou dando já minha parcela, minha cota, já está. Não devo mais fazer nada. Claro. E isso está re mal, porque os missionários estão já predicando, pero su vecino necessita de Cristo. Exatamente. As pessoas que estão ao seu entorno necessitam de Cristo. Sua família necessita de Cristo. Quantos padres aqui mesmo em nosso nexo têm filhos que estão alejados do Senhor? Jovens que estão vivendo suas vidas, que estão em las adicções, estão atrapados no pecado ou por uma trampa de Satanás. E eu he encontrado gente que não tem esta valentia de falar a palavra e de dar a vezes o exemplo como um verdadeiro cristiano para que a gente se converta. E eu vejo que nosso blanco está totalmente mal em algumas questões. E nós só necessitamos volver nossos olhos a Cristo e volver nossos olhos a aqueles que estão em torno de nós, porque nossa província necessita de Cristo. Assim é. Oberá necessita de Cristo. Posadas necessita de Cristo. Campo Vieira, Campo Grande, todas estas cidades necessitam de Jesus. E temos muitos cristianos, pero a voz da igreja já não se escuta, porque hemos deixado e hemos sustentado missionários, isso está bem, repito, pero não hemos ajudado, não hemos predicado, não hemos evangelizado, e quando salimos para evangelizar, queremos fazer um evangelismo rápido, entregamos um tratadito, já está, e não hablamos mais para a gente porque temos medo de falar e a gente nos rechazar, e aí entendemos por que Jesus nos chamou e para que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para isto mesmo, para predicar, e muitas vezes vamos ser rechazados, muitas vezes vamos ser puesto a um lado por la gente. Eu me acuerdo que estes dias estava evangelizando e vou entregar um tratadito a mulher passou de largo e me deixou colocado. Eu me acuerdo que eu mirava e passou 3 vezes esse dia, assim, seguido. A gente não quer saber, a gente não quer Cristo. Pero isso não significa que eu devo parar. Claro. Não significa que eu devo estar dentro de uma igreja na 4 paredes. Temos que ter um coração missioneiro, um coração que ame as almas. Porque se nós não temos esse coração, significa que algo do evangelho já não está nos tocando mais. Já não nos toca, já não transforma a nossa vida. Então necessitamos volver. E esta é a palavra que eu queria deixar, que devemos estar firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor sempre. Aqui Pablo não disse correndo, ele disse firmes e constantes. Pode ser despacito, pero que seja constante, que não pare. Porque vivimos dias em que começamos um trabalho e por a gente não abraçar nosso trabalho, nós já paramos. Não, a gente não quer saber, então se eu também não quero. Não, siga, seja constante, seja dia a dia, e isso vai fazer com que a obra cresça, sim? E nós só temos que entender, como Pablo disse, saber que nosso trabalho nesse Senhor não é vano, que por mais que nos cansemos trabalhando, que por mais que parece que não está dando resultado, sabemos que esse trabalho não é em vano. Pablo disse a los Coríntios: eu plantei, Apolo regou, pero Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Então não podemos parar porque não estamos vendo resultados. Aqui em Pousadas, às vezes, eu digo à minha esposa: eu tentando, planto e não vê o resultado, e isso me aburre, pero toda vez essa palavra vem de confronto a meu coração e diz: eu dou crescimento, confia em mim, ¿sí? Confia em mim. Então, para que a gente que está nos assistindo, que está nos mirando, eu digo: não pare, siga fazendo aquilo que o Senhor ha puesto em tu coração para ser. Haga com todas suas forças, haga constantemente. Não pare por qualquer coisa. Siga, porque é Deus da obra.
ele não está com os olhos cerrados, nem com os ouvidos tapados, nem com a boca cerrada. O Deus da obra, ele sigue trabalhando, aunque não vemos, aunque não lo sintamos, o Senhor sigue trabalhando. E ele vai fazer com que a obra cresça. Com que a obra cresça. E aqui também, aproveitando, deixando na palavra dos jovens, eu decidi entregar minha juventude ao Senhor. E eu quisera volver ao tempo e pensar desde meus 14 anos, entregar todo a Deus. E eu não pude, porque me alejei, me apartei do Senhor. Então, ha sido gratificante, ha sido bueno entregar minha juventude a Deus. E não é fácil. Às vezes o mundo é atrativo, o mundo nos seduz. A vezes, esse amigo tuyo que está a su entorno todos os dias vai dizer: bueno, você está perdendo o melhor de sua vida. Pero nunca cambie lo que é passageiro por algo que é eterno. Amén. Guarda isso em tu coração. Nunca cambie algo que é passageiro por algo que é eterno. Nunca cambie, nunca cambie. Siga sempre com algo que é eterno. Porque eu me acordo que uma volta eu estava já nesse processo da igreja, e quanto isso já termino. Eu me acordo que ia ter um show. Eu me acordo desta hoje. Eu era jovem, muito jovem. Já estava pensando na igreja. Ia ter um show de uns cantantes sertanejos que me encantava antes. E ia ser cerca de minha cidade. Eu era já líder de jovens da igreja. E isso me tomou o coração, que eu tenho que ir nesse show. Eu tenho que ir. E eu me acordo que foi uma das experiências mais lindas que eu tive com o Senhor, porque a gente a vezes não valora o jovem, não? A gente a vezes, não, é jovem que é assim mesmo, não? Sim, o jovem tem suas crises, tem seus momentos de dificuldade, de dúvidas, de conflitos internos. E nesse dia, esse show me causou um conflito. E eu me acordo que eu não fui. Eu não fui por uma série de questões. Eu me quedei. E no outro dia eu levantei. E minha mamãe me disse: bueno, vaya na panaderia comprar meu pão. E eu fui comprar pão de bicicleta. Eu me acordo que no meio do caminho, eu mirava a gente e pensava: essa gente toda foi no show ayer. Mirar, deve haver divertido, deve... E nesse momento eu tive uma experiência com o Senhor que eu não me olvido. Parece, não sei se você já mirou película, essas películas que todo pausa, parece que está todo em câmera lenta. Sim. Viu? Sim. E nesse momento eu estava na bici, pero todo parece que quedou em câmera lenta. E uma voz entrou dentro de meu coração e me disse assim: mira a gente. E eu comecei a mirar a gente. E parecia que a gente estava caminhando de câmera lenta. Foi algo muito forte. E eu mirei a gente e nesse momento o Espírito Santo me disse: eles estão esperando um show mais. Eles estão esperando um concerto mais. Eles estão esperando um momento mais para divertir e para satisfazer seus desejos e ser feliz. Pero lo que tenho para ti não é isto. Eu não quero dar-te uma felicidade momentânea. Lo que tenho para os dias eternos. Então, isto cambiou totalmente minha forma de mirar esse tipo de coisa. Então, para os jovens que nos miram hoje, siga firme com o Senhor. Siga firme. Por mais que não te entendam, por mais que não entendam suas crises de identidade, seus conflitos internos, esse é o momento mais precioso de sua vida e o momento também melhor momento para que o Senhor te use, porque você está com toda a sua força. O Senhor te quer por inteiro. Então, dedique sua vida ao Senhor. Te garantizo que você não te vai arrepender. O Senhor te respaldará, te dará graça, te levantará, vai fazer-te encontrar-se nele, sua identidade nele, seus conflitos internos serão resueltos e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. E o Senhor te usará como instrumento vivo para a glória dele nesta terra. Amém? Essa é a palavra que quero deixar a todos, também a los jovens nesta oportunidade. Amén. Y
Y vamos a aprovechar este momento, Max. Yo creo que de todo esto que estuvimos hablando aquí, además de que la gente va a conocer un poquito más su vida, su historia y la experiencia de ser misionero joven en otro país, yo sé que Dios también está hablando con personas que van a estar mirando este video. Personas que tal vez sienten en su corazón la necesidad de trabajar para Dios, y a veces como que uno tiene esa necesidad ahí, y uno, por más que está trabajando, hace sus tareas, todo es como que constantemente en el día piensa, tengo que hacer algo para Dios, y hasta incluso a veces piensa en, voy a dejar de hacer esto para estar más enfocado en lo que Dios quiere que yo haga, voy a dejar de hacer esto para estar más allá. Y a mí me gustaría, Max, que podamos hacer una oración por todos ellos. Orar por todos los misioneros ya que están trabajando en Argentina, en Brasil, en el mundo entero, y orar también por estas nuevas personas, esta nueva generación que van a servir a Dios. Orar por todos Amén. ellos, que podamos levantar un clamor aquí y animarlos a todos ellos a trabajar para el único Rey de Reyes que es Dios. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos a orar. Antes de orar, eu queria falar algo que você disse aí, bastante interessante. A vezes, temos que entender qual é a nossa chamada. ¿Sí? Aí eu vejo muita gente apressurada, a vezes deixando de fazer as coisas na vida para servir a Deus, pensando que servir a Deus é solamente estar na igreja. Mas há pessoas que Deus ha chamado para trabalhar e glorificar a Deus em seu serviço. Isso também é missão. Então, que você se encontre em Deus, que as pessoas que nos assistem, que nos miram hoje, puedan ter esta compreensão de que a vezes não hace falta deixar o que está fazendo. Entenda o que Deus quer. ¿Sí? E como eu descubro? Vivendo vida de igreja, vivendo como igreja. E aí Deus vai mostrando a cada dia para que nos ha chamado. E tudo vai ser sentido amanhã ou depois da tua vida. Amém? Amén. Vamos orar? Vamos a orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos por estar aqui, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos ha dado. Estar aqui com Josué, com Eliseu, com os irmãos que nos vão a mirar, Senhor. Te damos graças, Senhor, por nossas vidas, por a vida de cada um deles. E neste momento levantamos um clamor delante de Ti, por todos os missioneiros, Senhor. Os missioneiros que estão no campo, que necessitam, Senhor, de Tua ajuda, de Seu amparo, de Sua fortaleza. Vaya com eles, Senhor, esteja com eles. Bendiga-los, Senhor, de uma forma especial. Cuida, Senhor, da família, de suas coisas. Ajuda-lhes, Senhor, a passar por os momentos difíceis e vencer, e Seu nome ser glorificado sobre todas essas coisas. Te pedimos, Senhor, por a igreja que nos vai mirar também. Pido, Senhor, que o Senhor encienda a llama, Senhor, que está, Senhor, que sai no coração de alguns, Senhor, pouco apagada. Para que o Senhor pueda acender outra vez. Levantar, Senhor, estas pessoas e colocar no coração de cada uma de estas, Senhor, o desejo de predicar, o desejo de falar Tu palavra, o desejo de ser testemunho vivo, instrumento vivo em Tus manos. Ajuda, Senhor, Tua igreja a entender o que é missão, a entender, Senhor, a entregar, Senhor, a Ti por inteiro. Senhor, oramos por esta nova geração que está surgindo, por os jovens, Senhor, não somente das igrejas, por aqueles que serão salvos por Ti. Senhor Jesus, levanta essa geração. Que toda palavra de maldição, Senhor, caiga por terra em nome de Jesus. E que eles possam entender Tu voz, entender Su chamado e fazer Tu obra, Senhor, da melhor forma possível. Sempre sendo direcionado por Tu Espírito. Senhor, se com eles. Siga prosperando esta geração, dando graça a essa geração, dando coração missioneiro a esta geração, a Tua igreja em forma general, a los missioneiros que estão no campo. Oramos, Senhor, agradecidos hoje sempre. Amém e amém. Amén. Muchas gracias, Max, por poder compartir con nosotros este tiempo especial. Estamos contentos de verdad porque sabemos que este contenido va a bendecir a muchas personas y va a fortalecer la fe de todos aquellos que quieren trabajar para Dios. Así que desde aquí, desde este espacio que tenemos aquí,
Queremos saludarle a usted, Max, a su esposa, a María Elena, y estamos orando por ustedes y agradecidos a Dios también por tener su compañía en este trabajo misionero. Así que muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron viendo este contenido. Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí. Esto es Misión 2023 y bueno, estaremos subiendo más contenido como este, compartiendo un poco más de las vidas de los misioneros. Ya hemos hablado con gente de España, hemos hablado ahora con Mike, que está aquí en Argentina desde Brasil. Y si Dios quiere vamos a compartir muchas más historias. Las misiones las hacemos entre todos. Misión no solamente es ir, también es dar, también es orar y es cumplir lo que dice Marcos 16:15. Amén. Así que bueno, muchas gracias, Max. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad y bendiciones para todos ustedes. A mí me gusta una frase que dicen los hermanos de Brasil, que dice: "O Señor es contigo, mi hermano". Señor es contigo. Señor es contigo. Así que Dios lo bendiga, Max, y bendiciones para todos Amén, ustedes. querido. Amém. Deus te bendiga, viu? Forte abraço a todos aí. Un fuerte abrazo.